Serengeti, no campo de batalha da vida e da morte. O amanhecer está surgindo sobre o Serengeti. A primeira luz se esgueira pelo horizonte, cobrindo as pastagens com uma camada suave e nebulosa de ouro pálido. Todo o espaço parece pausar em um momento eterno, de uma beleza de tirar o fôlego. Uma serenidade tão profunda que nos faz esquecer que aqui a vida sempre traz perigos. Mas no Serengeti, a paz é apenas uma casca frágil. Sob a brisa suave que sopra pela grama na altura do peito, alguns movimentos fracos começam a aparecer. Figuras escuras se movem lentamente, curvadas, pescoços baixos, orelhas eretas. Não precisa rugir. Não precisa correr. Apenas se movendo silenciosamente pela grama como fantasmas. Essa é a hiena malhada. Elas não esperam a noite para caçar. Não precisam da velocidade de um leopardo, não possuem a força de um leão. São a personificação da paciência, da estratégia e da determinação fria e implacável. Os olhos das hienas brilham dourados ao sol da manhã, não por causa da luz, mas porque sentiram o cheiro de carne. O cheiro de esterco, terra e o mais assustador, o sangue velho, tudo rodopiando ao vento, guiando o caminho. Ao longe, uma manada de antílopes do Senegal move-se lentamente por uma abertura entre dois arbustos de acácia. Sua pelagem marrom avermelhada brilha ao sol da manhã. Suas orelhas giram como antenas vivas, vasculhando o mundo ao seu redor em busca de sinais. Mas não há sinal e de que estejam sendo seguidas. Na grama alta, um movimento suave corta o ar. Nenhuma sombra, nenhum som, apenas olhar, dourado, profundo, firme. Um filhote se perde na beira do rebanho, e isso basta. O vento era favorável. O momento era propício. Sem alarme. Sem silvos. As hienas se moveram como uma onda. Um cerco rápido, um ataque decisivo, e a caçada terminou antes que o sol nascesse acima das árvores. Sem rugido. Sem regozijo. Apenas o som de carne se rasgando, ossos estalando e olhos constantemente examinando a área. Sempre alertas para outro predador. Era o prêmio. Mas mantê-lo era a verdadeira vitória. O chão sob eles estava rachado como couro queimado.
O cheiro pungente de poeira e esterco seco pairava no ar. As chuvas ainda não haviam chegado. E as pastagens morriam em silêncio. Alguns dias depois, a comida havia acabado. Não havia mais carniça. Nem sangue fresco. O vento carregava apenas gritos roucos e olhos perdidos. A matilha agora estava dispersa, quebrada, desconfiada e perigosa uns para os outros. A fome não era mais um sentimento. Tornou-se um estado, uma parte do olhar, da respiração, da claudicação que não conseguia mais esconder a decadência da confiança. Cabeças que antes estavam abaixadas começaram a se levantar, a se examinar. A linha entre parentes e rivais se turvou. Sem aviso. Sem sibilos. Sem ritual hierárquico. Eles avançaram um contra o outro. A primeira mordida arrancou o pelo do pescoço. O sangue jorrou, um uivo ressoou. Um foi mordido, não correu, mordeu de volta o focinho do oponente. A luta, não por honra, mas pela vida. Os outros não pararam. Eles se juntaram. Não havia mais uma matilha, apenas o instinto de sobrevivência. Penas foram arrancadas da pele. Carne foi dilacerada. Um caiu, com a barriga aberta, os intestinos se espalhando pelo chão. Mas mesmo em seus estertores de morte, ainda mordeu a perna daquele que o havia humilhado, uma mordida final, não por vingança, mas por fome. A matilha, outrora forjada em sangue, disciplina e cooperação, estava agora despedaçada. As antigas regras haviam desaparecido. Tudo o que restava eram ossos, dentes e um instinto puro e puro clamando por sobrevivência. Enquanto o sol se punha atrás do horizonte vermelho-aço, restavam apenas corpos destroçados. Os poucos sobreviventes se arrastavam para a escuridão, com as bocas ainda manchadas com o sangue de sua própria espécie. E no Serengeti, onde cada amanhecer começa com uma sentença da natureza, isso era tudo o que era necessário. No meio das pastagens escaldantes do Serengeti, o sol queimava o ar com uma luz branca e intensa, fazendo o solo explodir em ondas de calor. O vento estava parado, nenhum galho de acácia se movia e nada conseguia bloquear o calor de cima. No entanto, na beira da única árvore à vista, uma figura surgiu. Sem pressa, sem se esconder. Era uma leoa adulta, membro principal de uma alcateia local que dominava aquelas terras. Sua pelagem era de um dourado pálido, combinando perfeitamente com a grama queimada, permitindo que ela desaparecesse completamente quando necessário. Seu corpo era longo e poderoso, seus ombros e quadris eram densamente musculosos e seus tendões se destacavam claramente sob a pele bronzeada. Ao contrário dos leões machos, que tinham jubas, as leoas eram construídas para velocidade, agilidade e organização, e eram as principais máquinas de caça da alcateia.
Uma leoa adulta pode pesar entre 120 e 180 kg e viver de 10 a 14 anos na natureza. Mas longevidade não garante poder. Seu status social está vinculado ao seu papel na alcateia. As leoas não são apenas caçadoras. Elas são o coração da estrutura social, criam filhotes, ensinam habilidades de sobrevivência e transmitem memórias territoriais para a próxima geração. Uma alcateia de leões é um dos poucos grandes felinos que vivem em grupos. Geralmente compostos por 2 a 3 machos, 6 a 12 fêmeas e filhotes. Cada leoa na alcateia é relacionada por laços de sangue, sendo irmãs, mães, tias e sobrinhas, criando um sistema cooperativo próximo, especialmente no cuidado com os filhotes e na caça em grupo. A época de reprodução não é fixa. Quando uma leoa entra no cio, que geralmente dura de 4 a 8 dias, ela procura ativamente os machos da alcateia. Ao contrário da ferocidade da caça, o acasalamento em leões ocorre com uma frequência muito alta. Um casal pode acasalar até 40 vezes por dia. As sessões de acasalamento são curtas, às vezes de apenas algumas dezenas de segundos, mas contínuas, para garantir a concepção e impedir que o macho saia para acasalar com outra fêmea. Após o acasalamento bem-sucedido, o período de gestação dura cerca de 110 dias. Quando está perto de dar à luz, a leoa deixa o bando e encontra um local isolado nos arbustos ou rochas para dar à luz. Normalmente, nascem de 1 a 4 filhotes, pesando cerca de 1 a 2 kg, com pelagem manchada semelhante à do leopardo, que desaparece gradualmente à medida que crescem. Durante as primeiras semanas, os filhotes são completamente dependentes da mãe. Não conseguem andar e não podem comer nada além de leite. Durante esse período, a leoa esconde seus filhotes do bando para evitar ser comida, mesmo pelos machos do bando ou por outros predadores, como hienas e leopardos. Sob o sol do meio-dia do Serengeti, o bando de leões ainda não partiu. A temperatura continuou a subir, mas as sombras dos predadores avançavam silenciosamente sobre a grama queimada. Na vanguarda do grupo, uma leoa adulta caminhava alguns passos à frente, caminhando graciosamente, com o olhar fixo na distância, onde uma manada de gnus se reunirá na grama baixa. Não se tratava de uma fêmea que acabará de dar à luz, nem de alguém que carregava o fardo da maternidade, mas de uma verdadeira caçadora. Sua barriga era esguia, sua pelagem uniformemente bronzeada, sem sinais de amamentação ou cio. Em vez disso, havia a calma de alguém acostumada à distância, ao vento, à espera e à determinação.
Seu olhar experiente revelava a experiência de muitas estações secas, muitas caçadas perdidas e até mesmo sangrentas disputas territoriais. O vento da tarde estava parado, como se estivesse prendendo a respiração. Na vasta planície, o chão estava escuro de calor, as bordas da grama seca se curvavam como se estivessem torradas, e até mesmo o som dos insetos se esvaía, dando lugar ao tipo de silêncio denso que precede um golpe fatal. Na grama amarela e escaldante, nada permanecia parado. Um grupo de leoas agachava-se, movendo-se rente ao chão. Sem pressa, sem sinais. Cada passo era uma medida precisa de distância, direção do vento, movimento da presa. No centro, a leoa mais velha liderava o caminho. Não necessariamente a mais forte, mas a mais experiente, com julgamento superior. Seus olhos se fixaram em um único indivíduo na manada de gnus espalhados pela borda da depressão. Um macho jovem, com passo descompassado, a uma distância alarmante da manada. Os campos pareciam adormecidos. Mas a caça havia começado. Era um gnu adulto, mas ainda jovem. Com um andar desajeitado, a cabeça erguida mais alto do que os mais experientes, sem manter uma distância uniforme da manada. Talvez esta fosse sua primeira temporada de migração, ele ainda não havia absorvido a disciplina da manada. Não sabia que o espaço entre ele e a manada era uma sentença de morte iminente. Os gnus não são lentos, pelo contrário. Correm muito rápido, podem atingir 80 km por hora. Mas velocidade não é tudo. Reflexos, atenção e compreensão do terreno são os fatores decisivos. E isso, o jovem gnu não tinha. Da grama baixa, o bando de leoas se dividiu em várias direções. Uma se manteve na frente. Uma circulou pela esquerda. Uma se esgueirou para trás. O plano estava traçado. Tudo aconteceu em silêncio absoluto, apenas o som de passos pisando na grama seca era como as notas baixas e silenciosas de uma sinfonia mortal. O gnu de repente percebeu que algo estava errado. Orelhas em pé, narinas se contraíram. Virou a cabeça e... Naquele momento, a leoa à sua frente avançou como uma sombra dourada. A poeira subindo como uma onda. O antílope reagiu instintivamente, virando-se e correndo. Mas só conseguiu correr na direção que os outros dois esperavam. Não havia escapatória. Um ataque preciso da esquerda fez o antílope cair no chão. Suas pernas se debatiam descontroladamente. Seus chifres se contraíam, mas suas garras já estavam cravadas em seu pescoço. O segundo leão apertou seu peito, prendendo as patas traseiras. E então, a mordida fatídica. Presas cravaram-se em sua garganta. Nenhum sangue jorrou, apenas um leve som de engasgo, seguido de silêncio. A poeira não havia baixado. A grama ainda não havia crescido. A manada de antílopes ao longe ainda corria, mas ninguém virou a cabeça.
O instinto lhes dizia: e se você correr, você vive. As leoas estavam ao redor da carcaça. Sem rugidos. Sem luta. Suas cabeças se curvaram, não em respeito, mas na certeza de que a refeição era recompensa pela coordenação perfeita. E sob o sol escaldante do Serengeti, onde não há espaço para ingenuidade, cada momento era um teste inesperado. Aqueles que passavam, sobreviviam. Aqueles que não estavam prontos, tornavam-se parte de uma cadeia de vida estendida por garras e dentes. O sol do meio-dia ainda batia nas pastagens do Serengeti como uma cortina de fogo inabalável. A grama seca balançava suavemente ao vento, mas não conseguia aliviar a tensão que acabará de diminuir após a caçada. Ao longe, os gnus continuavam a se mover. Sem um momento de pausa, sem olhar para trás. A morte de um indivíduo era aceita, superada, como se nunca tivesse acontecido. Porque ali, a vida não parava para lamentar. No chão ainda manchado de sangue, os leões haviam começado sua refeição. Não havia rugidos, nem luta. Eles comeram em silêncio, uma ordem formada pelo instinto e um papel estabelecido ao longo dos anos. Não foi crueldade, nem vitória. Foi apenas mais um elo no círculo fechado da natureza. Quando a refeição terminou, os leões se levantaram, sacudiram a poeira dos ombros e silenciosamente partiram sob o sol escaldante. Não olharam para trás. Não havia necessidade de olhar para trás. Pois o ciclo continuaria, com ou sem eles. Mas hoje, eles sobreviveram. Eles perpetuaram sua espécie. Eles mantiveram seu lugar na complexa e implacável teia da natureza. E quando o sol começou a se pôr no oeste, suas sombras se alongaram sobre as pastagens, não apenas como figuras de predadores, mas como símbolos vivos de força, coordenação e ordem ancestrais, tão antigas quanto a savana rugiu e as pegadas dos dinossauros ainda não foram apagadas. Savana. Terra de sol escaldante e ventos ferozes. Aqui, cada amanhecer é o início de uma batalha pela sobrevivência. Em um mundo onde o leão é rei e o leopardo é um fantasma silencioso, há alguém que é incompreendido e desprezado. Mas a mestra da perseverança, na hiena. Eles não possuem a velocidade relâmpago das chitas. Não há força de leão. Mas as hienas têm a arma mais poderosa de todas, a vontade de nunca desistir. Hiena, o predador mais persistente da savana.
As hienas há muito tempo recebem nomes depreciativos: ladrão scavenger, covarde. Na cultura popular, eles frequentemente aparecem como vilões. Feio, astuto e vivendo dos restos dos outros. Mas talvez seja um dos maiores equívocos que os humanos já criaram sobre o mundo selvagem. A verdade é que as hienas são um dos predadores mais eficientes da África. Estudos em áreas como Serengeti, Masai Mara e Ngorongoro observaram que as taxas de sucesso na caça de hienas podem chegar a 60 a 70%. Mais alto que leões e leopardos. Eles não esperam que a comida caia do céu. Eles caçam. Proativo, organizado e implacável. As hienas se coordenam de perto, sabem como cercar e separar suas presas do bando. Eles não precisam de velocidade relâmpago como as chitas. Não há necessidade de músculos de leão. O que os diferencia é sua tenacidade e táticas tenazes. Um gnu em pânico avançou pela pastagem. Atrás estavam 4 hienas correndo em uníssono. Não rápido, mas implacável. Eles não atacam imediatamente. Eles deixam suas presas exaustas e desorientadas. 15 minutos depois, o antílope desmaiou. Um final tranquilo. Apenas uma progressão natural da natureza. As hienas podem fazer mais do que apenas correr. Eles possuem as mandíbulas mais poderosas do mundo carnívoro moderno. Pressão de mordida de até mais de 1000 psi. Eles podem esmagar ossos de búfalos, tartarugas e até mesmo crânios de outros animais da sua espécie. Seus dentes especiais e sistema digestivo os ajudam a absorver nutrientes até mesmo das partes mais duras e secas. Isso faz das hienas os processadores de resíduos biológicos mais eficientes da savana. Mantenha o ambiente limpo digerindo carcaças, ossos e carne deixados por outros predadores. Mas se você acha que as hienas vivem apenas de sobras, você está enganado. Na verdade, eles criam mais cadáveres do que comem dos outros. Uma matilha de hienas cercou uma zebra ferida. Rugindo, mordendo, areia voando na luz ardente da tarde. Na sede de vida da presa, está o surgimento indiferente do instinto predatório. Hienas não são covardes. Eles não são parasitas. São criaturas que calculam, coordenam, perduram e atacam quando surge a oportunidade. Eles são guerreiros incompreendidos. E é por isso que eles são os mais temidos. No mundo da vida selvagem,
Poucas espécies têm estruturas sociais tão complexas e surpreendentes quanto as das hienas. O que os torna especiais não são apenas seus métodos de caça persistentes, mas também seu rígido sistema de organização matriarcal. Ao contrário da maioria dos outros carnívoros, onde os machos dominam, as hienas colocam todo o poder nas mãos das fêmeas. Não é apenas uma simples divisão de papéis, mas uma verdadeira hierarquia de poder. Os filhotes não são apenas fisicamente maiores, mas também mais fortes e agressivos. As fêmeas alfa geralmente lideram caçadas, têm acesso prioritário à comida e têm autoridade reprodutiva completa dentro da matilha. Os homens, por outro lado, geralmente vivem na base da escala social. Quando um macho deixa a matilha de sua mãe, ele se junta a outra matilha na função mais baixa. São necessários anos de submissão, humildade e perseverança para que os machos ascendam em status social a ponto de receberem o direito de acasalar com as fêmeas. Essa estratificação é mantida tanto pelo comportamento quanto pela linguagem corporal e vocalizações. Cada hiena sabe seu lugar na matilha, e qualquer comportamento que ultrapasse os limites é punido rápida e severamente. Esta é uma sociedade altamente disciplinada e organizada. Quando as hienas cercam a carcaça, a líder fêmea é sempre a primeira a comer. Outros só têm acesso mediante permissão. Se um macho acidentalmente intervir ou demonstrar desobediência, ele poderá ser atacado pela matilha ou punido com isolamento. Mas essa brutalidade mantém a eficácia do rebanho. Não há caos. Não há controvérsia duradoura. Tudo opera de acordo com uma ordem invisível estabelecida pelo instinto genético e pela experiência de vida. É essa estrutura matriarcal que permite que a matilha de hienas funcione como uma máquina de caça altamente organizada, onde disciplina, cooperação e liderança são aplicadas até o último detalhe. Enquanto muitos outros predadores falham devido à competição interna ou falta de coordenação, as hienas sobrevivem e prosperam precisamente por causa de sua capacidade de se conformar e se unir. Sob o sol forte da savana, onde a vida só existe através da força coletiva, a sociedade matriarcal das hienas provou que, às vezes, o poder não está nos músculos, mas na inteligência, disciplina e paciência.
Na vasta savana, onde cada passo deixa uma marca no solo ressecado, as hienas não são apenas caçadoras em matilha. Eles também são caçadores independentes, cheios de coragem e bravura. As hienas nem sempre precisam de companheiros de equipe para sobreviver. Em muitos casos, uma única hiena ainda pode perseguir, derrubar e digerir sua presa facilmente graças à sua grande resistência, inteligência e estratégia. As hienas não têm a velocidade explosiva dos leopardos, nem o salto mortal das chitas, mas podem correr dezenas de quilômetros sem parar. Uma hiena pode seguir um rebanho de antílopes por horas, seguindo-os silenciosamente, esperando o momento certo para separar um animal fraco do rebanho. Não é apressado, não é precipitado. É paciente como alguém que aprendeu a entender o ritmo da natureza e espera cada desvio acontecer. Quando surge a oportunidade, a hiena acelera, mirando diretamente nos calcanhares da presa, atacando com mordidas poderosas áreas vulneráveis, como a barriga ou a garganta. Se resistido, não entra em pânico. Ele circula de volta, espera que sua presa se distraia e então ataca novamente. Assim, sem descanso, sem vacilar, ele exauriu seus oponentes em medo e desespero. É essa resiliência a arma mais poderosa da hiena solitária. Além disso, são criaturas com memória e julgamento incríveis. Eles sabem como escolher terrenos favoráveis para caçar, sabem quando recuar e quando persistir. Certa vez, uma hiena foi filmada no Kalahari seguindo um jovem antílope por quase 3 horas, através de dezenas de arbustos espinhosos e fendas rochosas, apenas esperando o momento em que perderia sua mãe e desmaiaria de exaustão. Não é sorte. É a arte de viver. Entretanto, nem toda caçada solo é bem-sucedida. Mas para as hienas, fracasso não significa desistir. Eles podem comer carniça, procurar insetos ou cavar tocas para encontrar ovos e lagartos. Sua flexibilidade em relação às fontes de alimentos ajuda a sobreviver aos períodos mais difíceis do ano. E é essa capacidade de mudar, adaptar-se e aceitar que constitui a bravura desse animal selvagem aparentemente humilde, mas que na verdade é uma das criaturas mais bem-sucedidas do ecossistema africano.
por trás da pele manchada e do riso assustador, encontra-se uma criatura que nunca sucumbe à fome, à morte ou à solidão. A hiena solitária é o símbolo da sobrevivência máxima em uma terra reservada aos fortes e inteligentes. No imaginário popular, as hienas são predadoras. Um aproveitador, espreitando atrás do banquete do leão ou do leopardo, aparece para pegar o que sobrou. Mas quando olhamos mais de perto, vemos a realidade oposta, cheia de injustiça e amargura. Hienas não são apenas ladras. Eles são frequentemente vítimas dos ataques mais sangrentos da savana. Nas pastagens queimadas do Serengeti ou nas pastagens secas de Ngorongoro. As pessoas registraram centenas de momentos em que hienas lutaram para organizar uma caçada, perseguir, encurralar e unir forças para abater uma presa. Suor, sangue e esforço foram investidos para ganhar cada pedaço de carne. Mas poucos minutos depois, a sombra do leão apareceu. Nenhum rugido. Nenhuma negociação. As hienas estavam espalhadas como folhas caídas. O leão entrou e pegou a refeição como se tivesse caçado uma presa. A hiena se afastou em silêncio, olhando para trás de vez em quando, com os olhos brilhando de arrependimento misturado com desamparo. Momentos assim acontecem com bastante frequência. Estatísticas mostram que em mais de 30% dos casos de roubo de presas, os leões tomam a parte das hienas, e não o contrário. Mas por causa de seu riso horrível, sua aparência feia e sua presença no momento e lugar certos, as pessoas naturalmente atribuem à hiena o papel de trapaceira. Então quem é o verdadeiro ladrão? E quem é a vítima? O mundo natural não tem justiça. Não há lei. Apenas instinto e poder. As hienas entendem isso melhor do que ninguém. Eles não reclamam, não retaliam indiscriminadamente. Eles continuaram silenciosamente a próxima rodada de caça, esperando por outra oportunidade. Quando necessário, eles também podem revidar. Uma grande e bem coordenada matilha de hienas está pronta para lutar até mesmo contra um leão adulto. Cabo de guerras ferozes podem durar minutos em meio a tempestades de poeira crescentes e estrondosas. Às vezes, a vitória não pertence aos mais fortes, mas aos mais resilientes. Essa persistência faz das hienas não apenas predadoras eficientes, mas também símbolos de tenacidade.
Embora incompreendidos, afastados e privados, eles continuam avançando. Com todos os seus instintos e forte vontade de sobreviver, eles nunca deixam a savana quieta. E nesse mundo selvagem, as hienas não são mais ladras, mas sobreviventes. À medida que os últimos raios do pôr do sol desaparecem atrás do horizonte vermelho, a savana se transforma. O dia é o reino da luz, onde leões descansam à sombra das árvores e elefantes passeiam por pastagens douradas. Mas é à noite que outro mundo surge. Silencioso, perseguição e assustador. Na escuridão profunda da savana, a hiena reina. Este é o momento em que eles demonstram seus fortes instintos de caça e bravura. Com olhos perfeitamente adaptados a pouca luz, as hienas conseguem enxergar tão claramente no escuro como se ainda fosse dia. Sua audição é tão sensível que eles conseguem detectar passos de presas a centenas de metros de distância. E, em particular, as hienas se comunicam entre si em uma linguagem única. Suas risadas assustadoras. Esse riso não é alegria. É um sinal de alerta. É confirmação de localização. É o chamado de um membro da matilha compartilhando informações ou brigando por território. Cada som, cada frequência tem seu próprio significado. À noite, esses sons ecoavam como fantasmas nas pastagens selvagens. Na maioria das vezes, o predador é diferente. Incluindo leopardos e cães selvagens africanos. Tive que recuar apenas porque sabia que, no meio da noite, as hienas sempre viajavam em bandos. Sempre muito rápido e nunca recue. Eles se movem incansavelmente pelo terreno. De rios rasos, terras rochosas a arbustos densos. Qualquer lugar pode ser um local ideal para uma emboscada. Uma presa perdida à noite tem pouca chance de sobrevivência se for descoberta por uma matilha de hienas. Ainda mais assustador é que as hienas não precisam dormir tanto quanto muitas outras espécies. Eles podem ficar ativos a noite toda e continuar se movimentando pela manhã. Graças a isso, ao longo de milhões de anos de evolução, as hienas se desenvolveram e se tornaram o predador com a maior área de caça noturna na África continental.
E quando o céu começou a clarear, aquela risada fantasmagórica desapareceu no vento. A hiena desapareceu atrás de pedras ou arbustos. Descanse no calor da manhã, pronto para a noite seguinte, quando a escuridão retorna. E o instinto de sobrevivência ressurgiu com a mesma ferocidade de sempre. Na vasta e árida savana, onde o sol queima a terra vermelha e o vento carrega o cheiro de carne em decomposição, somente os mais resilientes conseguem permanecer. As hienas, ao longo de milhões de anos, superaram silenciosamente todos os preconceitos e desafios para afirmar sua posição insubstituível na cadeia alimentar natural. Eles não precisam da majestade de um leão. Não há necessidade da agilidade de um jornal. Não há necessidade de afeição humana. Eles só precisam de uma coisa: existir. E sobreviver pela força, inteligência, organização e espírito de aço. Quando todos os animais estavam cansados após dias de caça frustrada, quando a carne era escassa e os ossos secos jaziam no chão rachado, a hiena ainda avançava silenciosamente. Com uma risada assustadora, mas determinada. Um sinal de que a luta pela sobrevivência nunca acaba. E eles não têm intenção de desistir. A cada noite que passa, cada vez que recuperam até mesmo o menor pedaço de carne das mãos do leão ou do tormento da fome, as hienas provam ao mundo que não são aproveitadoras. Eles são os últimos sobreviventes. Uma espécie que superou o desprezo para continuar a evoluir e se desenvolver. Uma das criaturas mais resistentes que já pisou no solo africano. Enquanto os últimos raios de sol se punham atrás das colinas escarpadas e a savana mergulhava novamente na escuridão, o riso das hienas ecoou novamente. Não é por diversão. Não para assustar. Mas para lembrar ao mundo que na natureza, o mais forte não é necessariamente o mais rápido ou o mais feroz, mas aquele que nunca para.